Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando aqui na tela do YouTube, do rádio para a telinha do seu celular ou para a tela do seu computador. É o nosso Papo Agro aqui no Itatiaia Agro. Hoje falando sobre saúde mental. Quem está aqui comigo é a psicóloga, gestora de carreiras, mentora. Aqui a gente pode render um pouco mais até na apresentação. Temos um pouquinho mais de tempo. Doutora Janaína Fidelis. Obrigado, doutora. Oi, Fabiano. Que prazer estar aqui com você, né, com todos os seus ouvintes, as suas ouvintes, para falar desse tema tão importante que é a saúde mental. E eu falei aqui que eu posso falar um pouquinho mais, porque a gente fez no rádio, você que estava acompanhando no rádio, e aí a doutora tem tantas, né, ações aí no mercado de trabalho e tal, mas a função principal começa pela psicologia, né? Tudo foi levando a sua carreira, né? A partir da psicologia foram as ramificações, né? Exatamente. E quando eu escolhi a psicologia, Fabiano, há 20 e tantos anos atrás, eu tinha um propósito: ajudar profissionais e empresas a construírem relações de trabalho mais equilibradas. Então, venho fazendo isso aí, seja no consultório, seja na gestão de carreira ou nas empresas. Eu já sabia dessa resposta, porque eu tenho a Janaína como uma querida amiga, a gente já tem feito vários conteúdos importantes, porque eu sabia que ia chegar nessa explicação dela do mercado de trabalho, e esse é o principal ponto aqui da nossa entrevista. Parece um cenário, quem está na zona urbana olha para o trabalhador rural e pensa, não, mas ele trabalha na zona rural, que luxo, né? Às vezes trabalha perto de casa, às vezes, né, pega aquela sombrinha da árvore ali, chupa uma manguinha no pé, mas não é bem assim. Tem muita gente adoecendo também devido ao excesso de trabalho, ao trabalho que às vezes é cansativo e tem uma remuneração que às vezes é difícil. Já visto o produtor de leite que tem sofrido, assim como tantos outros produtores, sazonalmente vivem problemas, ou seja, não é esse mar de paraíso, né? Pois é, eu tive a oportunidade, Fabiano, no meu trabalho, de percorrer não só Minas, mas esse Brasil afora, aí, visitando, né, empresas do agronegócio. Então, eu estive no Mato Grosso, estive no Pará, interior de Minas, e conversei com muitos profissionais, né, que atuam no agronegócio. E quando você para, né, e olha e vê aquele lugar lindo, aquele ambiente, a gente pensa, puxa, eu queria ficar aqui para sempre, né? Eu, pelo menos, tive essa sensação quando eu cheguei, né, em cada um desses lugares. Mas, junto com isso, vem algumas complicações, e você me remeteu a uma que é extremamente impactante quando a gente pensa em saúde mental. Quando a gente fala em um ambiente de incerteza, isso gera uma fonte de pressão muito forte para todos nós. Imagina a gente viver um mundo onde você não sabe se o seu emprego ele existe amanhã, se você vai ter a sua remuneração, se o seu chefe gosta ou não gosta de você. Agora pensa no contexto do agro, onde existe uma incerteza relacionada à natureza do negócio, e essa incerteza você não tem atuação direta. Você não tem um controle sobre a chuva, você muitas vezes não tem o controle sobre o preço do grão, como que se a vaca, né, vai produzir ali, né, o leite da quantidade prevista. Então, essa imprevisibilidade que muitas vezes acontece, ela é um fator muito crítico de pressão e estresse profissional do agro, que gera um impacto em todas as questões, remuneração, na vida, no planejamento e tudo mais. Pois é, a indústria a céu aberto, que tudo pode acontecer. Você está com as intempéries do tempo, do clima, da entrega do mercado global, ou seja, são várias as questões que não estão na mão do produtor. Mas aí eu te faço aquela pergunta-chave. Talvez é o momento também do produtor, da produtora, se desligar desse panorama todo e fazer ali o trabalho, talvez focar em entregar o produtor de tomate, tentar fazer o melhor tomate possível do mundo em que ele possa entregar, e aí se vai ter uma saída, se não vai ter, tentar dividir isso em caixinhas no cérebro, pode ser bom? Eu costumo dizer que nós temos 100% da nossa autorresponsabilidade sobre tudo. Então vamos imaginar o seguinte: eu venho aqui para Itatiaia para gravar com você. Eu não tenho controle se a Barão Homem de Melo vai ter ou não um acidente, certo? Mas eu tenho controle da hora que eu saio de casa. Eu tenho controle de me planejar para garantir que, olha, se eu tenho um horário lá, então
quais são os imprevistos que podem surgir para que eu consiga, então, chegar no meu horário. Então, uma das formas da gente minimizar o impacto daquilo que a gente não pode controlar é a gente assumir 100% da responsabilidade daquilo que a gente é capaz de controlar. Então, como seu produtor de tomate, né, o que eu preciso fazer para garantir o plantio adequado, a colheita adequada, a capacitação adequada daquelas pessoas que estão ali envolvidas no processo. E aí a gente se sente melhor porque a gente fez o nosso 100%. Uhum. E aí, nessa mesma metáfora da vinda para Itatiaia na Barão Mendes de Melo, o produtor ele pode ter se preparado, ter planejado e, de repente, veio uma forte tempestade e destruiu tudo. Lidar com essa derrota, e aliás, é uma coisa curiosa, né? Volta e meia a gente tem alguém que comenta assim, né? A Bruna, do Café da Bruna, né? Lá encontrei com ela lá na SIC, né? A Semana Internacional do Café. E eu lembro que quando ela perdeu a colheita dela inteira do café e ela teve que recomeçar tudo de novo. Tem 1000 histórias de pessoas que tiveram que reconstruir tudo. Como que a pessoa se prepara psicologicamente para ter esse momento em que você está... Gente, não tem outra profissão parecida com o produtor rural, de você estar com a melhor colheita do mundo e no outro ano você tem uma colheita péssima e o tempo não ajudou. Como é que faz para dar essa volta por cima a partir da mente? É importante a gente entender, Fabiana, essa sua pergunta é excelente, porque se a gente entende o mecanismo de como funciona a nossa mente, fica mais fácil a gente lidar com uma situação como essa. Não é a situação em si que provoca em nós emoções ou comportamentos, mas é como a gente encara aquela situação. Dando um exemplo prático, por que a Bruna, ela olhou para aquela situação extremamente crítica e ela pensou, o que eu vou fazer com isso aqui e vou dar a volta por cima? E a gente encontra outras pessoas que vivem dificuldades talvez não tão grandes como a dela e desanimam. É como nós olhamos para a situação é que vai determinar como a gente se comporta. Então, o primeiro passo para você lidar com todas essas dificuldades e adversidades é você começar a questionar os seus pensamentos. Ao invés de eu pegar e falar, puxa vida, mas só acontece isso comigo, eu me perguntar, o que eu posso fazer diferente agora? Ao invés de você olhar, nossa, mas olha só, aquecimento global, perdi metade da minha safra. É você se perguntar, será que tem algo que eu posso fazer para me antecipar no ano que vem? Então, a diferença está entre a forma como você enxerga a situação e a melhor maneira de enxergá-la de uma maneira mais positiva é você questionar seus próprios pensamentos. Doutora, diferença entre tristeza e depressão. Se a gente pega até as músicas sertanejas do passado, elas, né, a tristeza do Jeca, aliás, se você pegar 80% das músicas caipiras, né, sertanejo, raiz, você vai ver um pouquinho de tristeza, relata a tristeza do homem do campo, é um raio-x ali. Mas não fala de depressão, fala da tristeza do homem, a tristeza do Jeca. Apesar que se você ouvir a música, você já vai analisar e pensar que o Jeca tinha um pouquinho de depressão ali no meio, tinha depressão na história. Como é que a gente define isso? Como é que o produtor que está ali, gente, será que ele está cansado? Será que ele está triste? Ou será que ele está depressivo? Ótima pergunta. Eu vou começar distinguindo emoção e sentimento. A tristeza é um sentimento. O que é emoção? É aquilo que vem, bate e passa. Então você está ali numa situação, viu uma situação, aquilo te provocou uma raiva, durou ali, vamos só colocar em média, assim, não estatisticamente, mas para você ter uma referência, 60 segundos. Deu aquela sensação corporal, o coração acelerou, você sentiu aquilo ali, passou. Isso é uma emoção. O sentimento, ele se prolonga. Então você pode cultivar, por exemplo, um sentimento de tristeza por mais tempo. Você teve, por exemplo, uma perda, um luto. Então você, né, até você se superar, você tem ali características de uma pessoa, né? Você está mais abatido, você sente um certo desânimo, mas também passa.
Agora, a depressão ele é um transtorno mental e ela é diagnosticada a partir de alguns critérios e a recorrência desses critérios por um determinado período. Então, você, por exemplo, perde o interesse pelas questões que você antes gostava de fazer, você não quer mais, né, contato pessoal e social, até com pessoas muito próximas de você. Você tem distúrbios, sim, corporais também, desânimo, fadiga, né, alteração no sono, alteração no apetite. E você tem especialmente um sentimento de desesperança, como se aquilo nunca mais fosse passar, como se aquilo ali nunca mais fosse recuperar. E o que é muito preocupante, porque quadros de depressão podem evoluir para tabagismo, para alcoolismo. A gente vê casos de suicídio aumentando, inclusive em profissionais do agronegócio, em decorrência desse adoecimento relacionado à saúde mental. Então, percebeu essa, abre aspas, tristeza que não passa e que não está associada diretamente a um episódio? Isso é muito importante, porque às vezes a minha tristeza é porque eu estou muito tempo sem te ver, e aí eu estou triste com isso. A depressão, ela não está associada exatamente a um episódio. Então, olha, eu não sei por que eu estou assim. É muito importante buscar ajuda. Doutora, para a gente caminhar aqui para o fim, teve um dado muito importante que no rádio você citou ali agora, né? Queria que você repetisse, inclusive, que é muito interessante. Se a gente tem um quadro de depressão no trabalhador da área urbana, esse número salta, um número importante para a área rural. Detalhe esses números para a gente e por quê? Qual que é o diagnóstico dessa situação que a gente pode dar? Por que tantos trabalhadores rurais estão entrando nesse estado de saúde? Perfeito, Fabiano. Gente, esse dado é muito preocupante. A gente tem uma prevalência na população brasileira em torno de 35% de pessoas com quadro depressivo, com depressão. 15%. 35% é quando a gente vai para o profissional do agronegócio. Ou seja, a gente pula de um percentual de 15% médio da população brasileira e a gente vai para quase 36% quando a gente está falando do profissional do agronegócio. E alguns fatores já foram estudados para nos mostrar o porquê que isso pode estar acontecendo. Primeiro, né, são pessoas que vivem no seu núcleo familiar e por mais que elas tenham ali um bom contato com as pessoas no seu entorno, existe um isolamento, né, do restante aí dos centros quando você está no agro. A questão que nós comentamos também sobre a imprevisibilidade, né, um negócio com uma imprevisibilidade maior. Um outro ponto é a dificuldade de acesso a recursos básicos. Então, você tem menos acesso a uma dificuldade mais limitada, a um tratamento de saúde mais especializado, a cultura, a lazer, que você fica mais limitado em relação a isso. Tem o tabu, o estigma, né, da saúde mental, que se é muito grande para todos nós, quando a gente vai para o campo, ele é muito maior ainda. E também um fator acelerado pela falta de acesso à informação e esclarecimento. Muitas vezes você tem pessoas que, além de ter uma escolaridade mais baixa, não têm acesso a informações e conscientização necessária, e às vezes perpetua, eu fico ali, estou sentindo uma fadiga, eu acho que eu estou cansada, mas não identifico que é um quadro de depressão. E quando isso acaba sendo diagnosticado, já está num quadro mais grave. Doutora Janaína Fidelis, psicóloga, esteve aqui com a gente. Doutora, satisfação recebê-la aqui no nosso Papo Agro, também na nossa coluna no rádio, também para falar sobre saúde mental nesse janeiro branco. Obrigado, viu? Obrigada, Fabiano. Eu queria só aproveitar essa oportunidade para dizer que saúde mental tem a ver com saúde, né? E saúde não quer dizer só ausência de doença, você está no estado de bem-estar, de maneira que você consiga aí, né, usar todas as suas potencialidades, você possa atingir todos os seus objetivos. E é muito corajoso a gente encarar e a gente tratar e a gente buscar ajuda, porque não é o tratamento de saúde mental não é só para quem está com algum transtorno, mas é para quem quer ter qualidade de vida, para quem quer ser feliz, para quem quer atingir seus objetivos. Então, muito importante a gente lembrar disso nesse janeiro branco. Contato para turma que está nos acompanhando para te encontrar nas redes sociais. @Janaína Fidelis Psicóloga, lá no Instagram, e lá tem todos os meus outros contatos. Perfeito. Gente, obrigado mais uma vez, produtora. Obrigado a você que esteve aqui com a gente. Lembrando que estamos no rádio, estamos no Instagram, no YouTube, @Itatiaia Agro. Até o próximo Papo Agro. Valeu!